Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. O destaque agora é Café e Clima. A Cochupé faz amanhã mais uma edição do Fórum Café e Clima, nesse momento tão importante para o produtor, todo mundo querendo saber como é que deve ficar a condição climática para a safra de 2022, mas para a gente entender melhor o que a gente vai ter nesse evento desse ano, quais são os destaques, eu convido aqui agora o Mário Ferraz de Araújo. O Mário, ele é gerente do Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cochupé. Mário, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Virgínia, é um prazer estar novamente com vocês. Mário, então a gente tem aí esse tradicional evento da Cochupé programado para o dia 21. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que o produtor vai poder assistir, né? Quais são os destaques, o que a Cochupé traz de informação esse ano, pode ser? Com certeza, Virgínia. Vai ser o nosso terceiro Fórum Café e Clima Cochupé. Este ano estarão presentes o nosso coordenador de geoprocessamento, Éder Ribeiro, que estará falando das condições climáticas que ocorreram no último ano agrícola, né? Desde a seca que nós tivemos após a colheita 2020, né? As chuvas que começaram um pouco tarde, em novembro, esse período chuvoso que foi tão curto, né? Os eventos das geadas e essa seca e essas altas temperaturas que estão ocorrendo. Em seguida, nós teremos o professor Donizete, afamado fisiologista de café, professor da UFLA, que vai falar do impacto na fisiologia do cafeeiro, as condições climáticas observadas e os possíveis danos à produção 2022, bem como a produção de 2023. E finalizando esse evento, nós estaremos com o professor professor Molion, desculpe o erro. O professor Molion é um meteorologista de alta capacidade, um pesquisador, professor da Universidade Federal de Alagoas, e que vai traçar um panorama das tendências climáticas para o período daqui 10 a 15 anos, né? Então, isso aí vai ser, eu acho que é o que todo mundo está esperando, o que a ciência está nos dizendo a respeito das condições climáticas que tanto afetam a produção, no caso da cafeicultura, para um médio e longo prazo. E, Mário, todos esses dados serão abordados amanhã, né, com mais destaque, mas você consegue adiantar para a gente qual é a condição do parque cafeeiro hoje, quais são, o que tem chamado a atenção, no que o Éder deve destacar aí quando ele fizer essa linha do tempo, porque a gente fala em seca, a gente fala de seca há um ano, né, Mário? Qual que é a importância dessas informações que o Éder vai trazer para a gente amanhã para o produtor? Virgínia, eu gostaria de destacar que a Cochupé, ela preza pelos dados científicos e técnicos. E desta forma, o Éder vai fazer o panorama do que ocorreu nesse último ano agrícola e as consequências que nós tivemos nessa safra 2021 e o que poderá interferir para a safra 2022, né? Nós tivemos um período seco pronunciado a partir da colheita de 2020, né? Todos se lembram que nós, terminada a colheita, as chuvas cessaram em fevereiro, março de 2020, só foram retornar em novembro de 2021. O período de chuva de novembro de 2021 até agora também foi muito curto, né? Encerrou-se em março novamente, né? Um período de chuva muito curto e registrando altas temperaturas, né? E para piorar o quadro, vieram as geadas, né, do mês de julho, né, que ocorreram dia 1º de julho, dia 20 de julho e novamente 30 de julho, sendo que a principal foi dia 20 de julho. Então, o Éder vai fazer uma retrospectiva do que realmente ocorreu com relação ao clima nesse último ano. Né? E aí, na sequência, a gente tem o professor Donizete para explicar como é que foi esse processo para a planta, é isso, Mário? Com certeza. O professor Donizete é uma das pessoas mais gabaritadas no assunto, se não o mais gabaritado aqui no Brasil, né? Talvez até no mundo, né?
mas do que a gente conhece em termos de cafeicultura, na área de fisiologista, é um dos expoentes, né? Ele vai fazer um paralelo, né? O que foram essas condições tão adversas para a planta antes da florada de 2020, após a florada de 2020, que resultou na colheita 2021, né? E o que está acontecendo agora com a planta que vai resultar na florada de 2021 e produção de 2022, e até um possível relacionamento com o que a planta vai sair até para o próximo crescimento, que vai resultar no potencial produtivo para 2022. E para finalizar, então, a gente vem com o professor Molion, que eu acho que é um dos mais esperados, para a gente entender como é que o clima se comporta daqui para frente e se essas chuvas chegam na data esperada. É isso, Mário? O professor Molion, além de fazer uma premissa daí, o que vai acontecer a um curto prazo, quais são as expectativas, mas isso aí basta ver as notícias que estão chegando dos diversos institutos de meteorologia, né? Mas o principal foco do professor Molion é fazer um desenho do que está ocorrendo com as condições climáticas a nível global, né? E quando a gente fala isso, condições meteorológicas a nível macro, né? Que envolve toda a superfície terrestre, né? Não só aqui do Brasil, mas o que isso interfere no clima das regiões produtoras de café no Brasil, né? E qual que é a tendência para os próximos 10 a 15 anos, né? E que isso pode prejudicar ou não a produção de café nesse período de 10 a 15 anos. Isso aí que é a importância, uma parte importante do evento, né? Não que as palestras do nosso colega Éder Ribeiro e do professor Donizete sejam menos importantes, mas essa visão de médio e longo prazo acerca do clima, né, do comportamento do clima, dos ciclos, né, que o clima é gerido, isso que eu acho que é muito importante para que todos nós tenhamos uma certa noção do que fazer para os próximos anos. E Mário, então a partir de que horas o produtor consegue conferir esse evento? Ele é amanhã, terça-feira, dia 21 de setembro. Onde que ele acessa? O evento é gratuito. Como é que ele faz para acessar essas informações? Virgínia, esse fórum, né, o terceiro fórum Café e Clima Cochupé, estará sendo coberto pelo Notícias Agrícolas, né? Mas também vai estar disponibilizado no canal Cochupé YouTube. Tem o link para entrar ali, acessar o fórum a partir do início, né, a partir das 14 horas. É bom frisar que o início vai ser a partir das 14 horas. Quem quiser entrar um pouquinho antes, é muito interessante, né, porque senão acumula ali e às vezes sobrecarrega o sistema, né? E a gente está esperando muita gente para participar, né? Inclusive, o pessoal do exterior tem nos comunicado, né, que quer participar. Então, vai ser muito fácil. É só entrar no YouTube, canal Cochupé, e tem pleno acesso através de Notícias Agrícolas. Isso aí é muito tranquilo, tá? E o evento é totalmente gratuito, tá? Esse evento é feito para o nosso cooperado, tá? Principalmente, mas vai estar disponível para toda a comunidade do café. Mário, muito obrigada pela sua disponibilidade e até amanhã. Eu te assisto amanhã, então, a partir das 14 horas aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço a oportunidade, Virgínia, e volto a chamar todos que nos estão assistindo que realmente participem do nosso evento amanhã. Terceiro Fórum Café e Clima Cochupé, a partir das 14 horas. Portanto, fica aí o convite, então, amanhã, dia 21 de setembro, a partir das 14 horas, aqui no Notícias Agrícolas, você confere aí o terceiro Fórum Café e Clima promovido pela Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, para trazer aí essa linha do tempo do que vem acontecendo no Parque Cafeiro desde o ano passado. O Éder Ribeiro, da Cochupé, traz essas informações para a gente entender como é que a planta chega para a produção de 2022. Na sequência, a gente tem o professor José Donizete Alves, ele também é referência na cafeicultura, que traz aí
a explicação do que aconteceu com a planta, primeiro com a seca prolongada e na sequência com os 3 episódios de geada, sendo o dia 20 de julho sendo uma data aí inesquecível para o produtor, uma data que trouxe bastante problema, e a gente vai entender melhor amanhã como é que essa safra chega, né? Como é que a safra de 2022 chega com esses impasses climáticos. E para fechar com chave de ouro, o professor Molion desenha aí junto com a Cochupé um cenário do que deve acontecer no curto, médio e longo prazo daqui para frente, para ajudar aí o produtor na melhor tomada de decisão na lavoura. Bom, então fica o convite, a gente te aguarda amanhã aqui no Notícias Agrícolas a partir das 14 horas, o terceiro Fórum Café e Clima, e até lá! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.